Olá, meus amigos, minhas amigas, bom dia, a paz do Senhor. Vamos à leitura, últimos versículos de Lucas, Lucas capítulo 24, versos 50 a 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aqui nós temos uma sequência de então. Anteriormente, a palavra de Deus diz que então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Diante desse fato, diante dessa realidade, diante da incredulidade, diante da dificuldade de acreditar, de crer aquilo que seus próprios olhos estão vendo. Mesmo estando diante do Senhor, acham que é uma miragem, acham que é um fantasma, acham que é um espírito. Então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Depois de revelar as Escrituras, depois de fazer menção dos textos messiânicos, dos textos que se referem ao Messias, ele então envia a promessa da vinda do Espírito Santo. E aqui na sequência, então os levou para Betânia. Então os levou para um momento importante, um momento sublime, onde com seus próprios olhos puderam ver Jesus Cristo voltando para o lugar de onde ele afirmava ter vindo. Veio do Pai e estava voltando para o Pai. Jesus os leva. Então Jesus os leva para Betânia, o lugar onde moravam os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. É este o lugar escolhido. E Jesus leva os seus discípulos para Betânia e ali ele os abençoa. Então os abençoou. Enquanto ele vai se retirando, enquanto ele vai subindo aos céus, a palavra de Deus fala de algo, de uma resposta. Então os discípulos, diante desta revelação, diante dessa compreensão das Escrituras, depois de entender tudo o que a palavra de Deus se refere a Jesus Cristo, depois de ver Jesus Cristo voltando para o seu lugar de origem. Então eles adoram. Aqui temos um momento onde os discípulos se derramam na presença dele, se derrama em adoração. Então eles adorando. Adorou depois que tiveram seus olhos abertos, depois que entenderam as Escrituras, depois que eles foram levados para Betânia para contemplar a grande cena. Jesus subindo aos céus diante dos seus olhos, Jesus sendo tomado e Jesus se elevando aos céus de onde ele viera. Depois desta bênção, depois de serem abençoados, com tudo isso, eles adoram a Jesus. Eles adoraram. E é o que nós precisamos, estar diante dele, ter os nossos olhos abertos, o nosso coração abençoado, as nossas vidas abençoadas, recebendo da parte dele a bênção que ele ministra. Ele ergueu as mãos, ele levantou as mãos, ele impôs as mãos sobre a cabeça dos seus discípulos
e os abençoou. E ele está se retirando, ele está saindo de cena, ele está deixando o seu lugar, voltando para o Pai, e da promessa de que ele enviaria o seu Espírito. Eles não ficariam órfãos. E aqui eles o adoram. É importante também a palavra de Deus que diz, depois de adorar, eles voltam para Jerusalém. Voltam para Jerusalém não mais tristes, não mais abatidos, não mais frustrados por causa da cena que eles viram, por causa do julgamento, por causa da morte do seu mestre, da morte do seu Senhor. Aquela cidade que tinha cenas que trazia tristeza aos seus corações. Mas depois de entenderem as Escrituras, depois de entenderem o plano e o propósito de Deus, depois de ser revelado, seus olhos contemplarem Jesus voltando para os céus, Jesus voltando para o trono, para o seu lugar, aí eles adoram e agora eles voltam para Jerusalém, com alegria nos seus corações. Na presença de Deus, nós o adoramos. Na presença de Deus, nós ouvimos a sua voz. Nós temos os nossos olhos e o nosso entendimento aberto para compreender, para receber a revelação de Deus, a revelação de Jesus Cristo e voltar para a nossa casa, e voltar para a nossa Jerusalém, e voltar para o nosso trabalho, não mais sem alegria, mas com alegria nos nossos corações, com grande júbilo, com grande alegria nos nossos corações. É isso que significa momentos de comunhão, momentos na presença de Deus, momento de adoração. Ele nos prepara e ele nos devolve para as nossas casas. Depois de um momento na presença de Deus, depois de um culto na presença de Deus, depois de louvar, depois de adorar a Deus, precisamos voltar para nossas casas, mas não mais tristes, não mais abatidos, não mais sem esperança, mas cheios de esperança, porque estivemos na presença de Deus adorando e voltamos para nossas casas, e voltamos para o templo, e voltamos para a presença de Deus, e voltamos para a presença da nossa família, cheios de Deus, cheios da unção do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus possa visitá-lo, que Deus possa abrir o seu entendimento e revelar-se a você. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.